Olá, pai. Olá, mãe. Olá, futuro pai. Olá, futura mãe. Esta é a série Pais e Filhos, a arte de educar, onde vamos tratar de temas educacionais com relação aos pais, aos filhos, à família, do ponto de vista da doutrina espírita ou do espiritismo, seguindo os seus princípios básicos. O tema hoje é o que é educação. E nada melhor do que irmos ao O Livro dos Espíritos. Vamos colocar, então, a apresentação aqui na tela, porque estamos trazendo para a nossa reflexão a questão 685A, comentário de Allan Kardec, quando ele nos diz: há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral, e nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. Como você está vendo aí, nas palavras de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, nós precisamos educar, mas não é a educação intelectual a prioridade, e sim a educação moral. Ou seja, formar o caráter, formar bons hábitos. Essa é que é a verdadeira educação do espírito reencarnado. E disso nós não podemos esquecer. Seu filho, sua filha, é um espírito reencarnado, tanto quanto você. E a nossa maior necessidade hoje aqui na Terra é de educação moral, é de desenvolvimento do senso moral, a formação do caráter para sermos éticos, honestos, solidários e fraternos. Mas Allan Kardec continua em O Livro dos Espíritos, seus comentários, lembrando que Kardec foi um grande educador, discípulo de Johann Heinrich Pestalozzi, que é considerado um educador da humanidade. E ainda nessa questão 685A, dentro do seu comentário, ele nos diz: quando essa arte, ou seja, a educação moral, for conhecida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os outros, de respeito pelo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. Estas palavras de Allan Kardec são muito importantes, pois somente a educação moral pode renovar homens e a humanidade. Porque a educação moral vai levar as crianças e os jovens para o respeito ao direito dos outros. Vai levá-los a ter hábitos de pensar no bem coletivo. E, obviamente, isso vai combater a injustiça, vai combater o preconceito, a discriminação, a intolerância e o egoísmo e o orgulho, que são as duas grandes chagas da humanidade. Então, a educação moral, que deve ser prioridade dos pais na família, é que promoverá a regeneração da nossa humanidade. Mas nós não vamos sair aqui de O Livro dos Espíritos. Tem mais conteúdo que é importante para a nossa análise. Mas vamos mudar a questão. Nós estamos destacando aqui o comentário de Allan Kardec na questão 685A. Vamos para um novo comentário dele, mas agora na questão 917. Já está aí na tela, quando ele nos diz: a cura do egoísmo poderá ser prolongada porque as causas são numerosas, mas não se chegará a esse ponto se não se atacar o mal pela raiz, ou seja, com a educação. Não é essa educação que tende a fazer homens instruídos,
mas a que tende a fazer homens de bem. Isto é muito importante, porque se não trabalharmos a formação do caráter, que adultos teremos no futuro da humanidade? Por isso, Kardec está nos lembrando que precisamos combater o egoísmo. E não se faz esse combate apenas e tão somente com o desenvolvimento intelectual, com a aquisição de conhecimentos. Claro que isso é importante. A escola tem, sim, um papel fundamental na educação das novas gerações. Mas os pais, no lar, não podem abrir mão da educação moral, da formação do caráter, levando seus filhos a serem homens e mulheres de bem. Isso é fundamental. E educar é missão, que os pais respondem perante a lei divina. Mas vamos continuar com Kardec, ainda nessa questão 917, palavras do nosso codificador. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los, da mesma maneira como se endireitam as plantas novas. Nós temos recebido, principalmente dos Estados Unidos, teses, pesquisas, livros escritos por psicólogos norte-americanos que estão desenvolvendo a inteligência emocional, a inteligência moral e, ultimamente, a inteligência espiritual. Todos eles se aproximando das questões de ordem moral, as questões da ética, da formação do caráter. E Kardec, lá em 1857, já nos chamava a atenção para isso. E lembrando que progresso moral depende da educação, mas do que estamos fazendo com a educação, da compreensão que temos sobre a educação. E ela deve ser entendida, à luz do Espiritismo, como arte de manejar o caráter, para que possamos corrigir as más tendências que, porventura, o espírito esteja trazendo de suas vidas passadas e precisando se reconectar com o Evangelho para aprender a amar o seu próximo e fazer a ele somente o que se deseja que o outro lhe faça. Dois ensinos do nosso Mestre Jesus. Para encerrar as nossas reflexões, último comentário de Kardec, também na questão 917. Que se faça pela moral, tanto quanto se faz pela inteligência, e ver-se-á que, se há naturezas refratárias, há também, em maior número do que se pensa, as que requerem apenas boa cultura para darem bons frutos. Olhe, portanto, para os seus filhos com muito amor, com muito carinho, mas não deixe de dar os limites, não deixe de fazer os combinados e de cobrar as consequências, as responsabilidades para que ele possa desenvolver o seu senso moral. Isso é fundamental e é a missão educacional da família, dos pais em relação aos seus filhos. Muito obrigado pela sua companhia e deixo aqui o convite para você continuar a seguir a esta série Pais e Filhos, a arte de educar que estamos trazendo à luz da doutrina espírita. Um grande abraço a você e até o nosso próximo encontro.